Novo arquivo aqui, Python, tá? Vamos colocar aqui. Opção case. Não, vou te atrasar na pessoa. O que é, velho? Vocês esperam eu começar a gravar a aula pra vocês falarem de... É pra deixar uma aula interativa pra Ana. Ela vem enquanto aprende. Olha, eu vou colocar aí não. Eu vou usar o outro porque seja. Não, meu Deus. Beleza. É só ter paciência. Vocês vão simplesmente fazer aí, ó, fazer um programa, fazer... Isso vai no inglês, primeiramente. Não mostra. Eu não sei dizer. Ô, cara, diário. Legal. E o que significa? Sei lá, que não tem cara de que sabe inglês? Olha, eu quero minha sonda. E o inglês instrumental? Tem que ir pra minha área. Agora que eu tenho área. E o inglês instrumental? Ah, não teve. Assim, não serviu pra isso, não. Meu Deus. Eu aprendi a falar como anda na rua em inglês. Como é que é? Valeu. Não sei. Ó, Eu cachorro. sou tímido. Não posso falar, não. Dog. NPC, vai. Isso. Pronto, beleza. Se ele souber o que isso é, né? Vamos lá. Coloca branco. Não tenho nada. Hã? Tô jogando nada. Não sei nem como é que muda esse troço aqui pra branco, velho. Se sem graça NPC vai pegar dinheiro. Aí, ó, tá melhor. Beleza, então vamos lá. Fica dando roda. Vocês vão fazer um algoritmo. Peraí. Algoritmo que reconheça o número digitado pelo usuário de 1 a 10 e imprima o número. E agora, João? Exemplo, É bom baixar? Eu sei lá. aqui no exemplo aqui, ó, se o usuário digitar 1, o usuário digitou 1. Continua pedindo o nome do usuário. Você imprime assim, ó, imprime número 1, beleza? Até 10. E se o usuário digitou um número que não está entre Não entendi, mas tá bom. 1 e 10, imprima a mensagem número inválido. Beleza? É isso aí. É porque eu lembro do seguinte. Tá certo. Eu ia colocar a variável variáveis seguinte no número de 1 a 10. Aí eu ia colocar para imprimir, coloquei a chave, a variável lá, e nessa variável aqui apareceu o número. Aí você digitou aí e apareceu o número. Só que tem que ser um de cada vez, né? Exatamente, um de cada vez. Ficar bem bonitinho. Para ficar bem bonitinho, mas como é um programa bem repetitivo, ele é fácil de fazer. Beleza? Só configura o famoso configura. Não, bons programadores não fazem isso. Eu não sou bom programador, não. Olha aí. Eu posso fazer. E eu que já vim abrindo. Peraí, Acabarem? E o caixão tá aparecendo. Ele resolveu eu não abro o desde. De semana passada? Não abro, tem tempo, eu só tô usando VS. Ah, estou usando só o VS? Eu deixo o 2 instalado, porque quando buga, atualizar o file. Pensa chato. Ok, eu vou te ensinar uma técnica. Presta atenção. Você faz. Você sabe que tem que colocar um input aí, né? Eu apaguei tudo. Ó, você faz isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui.
Aí daqui a pouco fica. Ó, depois isso aqui. Ah, Pedro, é possível. Você tá real fazendo um código assim, velho. O que foi? Meu Deus. Tá entre nós, tá entre nós. Coragem. Mas por que você não pode? Ele tá fazendo como se ele tivesse aprendido Python hoje. Exato. Se tal coisa for Isso, igual adoro. a 1. Ou tal coisa for igual a 2. Ou tal coisa for igual a Eu vou enfiar um canto de I e é isso mesmo. Que errado. Ou Eu vou fazer isso tudo fora. peraí, tá aparecendo. Entendeu a técnica que eu te mostrei? Tá um pouquinho defasada, mas funciona. Ou fora o que você quiser também. Aí você coloca. Tem que estar aqui no meio. Não dá pra Mila, Pera. porque você está rindo. Entendeu? Pega a técnica que eu te mostrei, gostou? Acabaram aí? Não. Não, arrasta pra cá. Maria, acabou, hein? Você voltou agora, a mente tá fresquinha. Acabou? Não, tô julgando o que ele tá fazendo. Julgando? Eu acho que eu não quero mais ver. Pra depois aqui, ó. Eu não tenho. Até a porta. Cadê a biografia? Cadê? Cadê a Cássia? Receba o número como entrada. Ah, é, você não fala, você salva com Ah, já. Número como entrada. E nem você não tinha, né? Eu vou dar pra ele. Fica à vontade. Nossa, olha que tira aí, né? Não é mais que pagar. Nossa, meu bloco. O inferno. Oh, meu Que Deus. pena. Ele chega de novo. Vou fazer isso daqui a pouco. Para que ela chora. Eu quero que ela chore. Ó, vocês vão mudar a regra, não se esqueçam. Nós já. Opa. Pode ser. Você tem um terrão enquanto bebia, cara? Que é isso? Não, não, leia pra mim o que você escreveu aqui. Os 7 dias. Que isso, louco? Você tá passando tanta atividade. Uai, tem que ser, uai. Se os dias estão conversando aí, vocês devem ter acabado tudo já. Eu te falei que eu tô atualizando. Senapa e o Noru. Você é teste do Bater IFRS, não é? Ô, Douglas, não, eu não sabia que você falava japonês não, cara. Que legal, me ensina, cara. 7 dias na Senaba e o Noruna bater que é. Cara, cara. Não, mãe. Nem eu. Que é isso? Eu tô achando. Ainda bem que você tá entendendo. Diz aí. Deixa assim, você tá ótimo. Ensina o número desses números aí. Nossa. Bom. Hã? Botou. Ela tá certinho. O 4, 3. O Noruna bater, cara. Isso, não, deixa aí, pô, é minha língua asteca, pô, idioma asteca.
O Noruna bater. Vamos ficar parado. Era você imprima, mas nada a ver. Ah, sem vergonha. Eu tô já, né? Um programa aqui lá, né? O Noruna bater, cara. Mas é isso mesmo, tá certo, ó. Não, mas também você não coloca assento consultar, exatamente, não. O programador ele consulta a documentação, tá certo, ó. O bom programador ele consulta a documentação, não tem erro nenhum em fazer isso, não. Beleza? Então vamos fazer o que aqui? Não. Você, Bruno? Não, você tá em família, não tem diferente. Você espera, cara. Nossa, que merda que fez aqui. Vai ficar difícil pra você, mas. Desenvolveu um programa que Não, ele você tá certo. Eu vou tirar daqui. Foi aí já? Não, isso aqui eu vou tirar daqui. Vou ter que fazer muito if. Não, é apenas 11. 10 no caso, né? 10 apenas. Cara, me zoando. Beleza, então? Só que esse monstro lá vinha. Algumas palavrinhas. Eu tô sem ar. Eu já. Não vai com aquela. Não faz o segundo ainda, tá? Não? Ainda não. Já fez o primeiro? Então deixa eu ver. Funcionou. Boa. ADV é o que significa isso aí? Vamos lá. Or, muito bom, hein? Bacana, show. Eu tô fazendo. 1900, faz aí, aproveita. Já não virei qualquer. Bom, beleza. Vamos colocar 11 só Tá ruim não, não tá ruim não. Colocar aí, ó, 11 no Tá ruim não. Só que eu queria que você fizesse um por um, mas tá bom. Tá válido, tá válido. Sim. Ah, não. O fio de pedra. Aí eu. Tá vendo? Eu A quero um inveja, por um. a inveja, ela come solta. Não, você entregou a solução. Não, Você aquele ali entregou a atrás solução. tá com inveja ali. Entregou a solução. Mas eu queria igual o Maria tá ali, ó. Não, eu faço isso, eu faço. Você faz 2 programas, só por causa de 2 Isso, algoritmos, isso. né? 2 algoritmos. Ah, velho, você Eu tá faço um doido. combo só pra você, Lucas, bora. Deixa esse salve, esse aí ficou bem feito. Tá vendo? Ficou bem feito. Tá vendo? Ficou estilo Python. Tá vendo? Poucas Tá vendo, linhas. Tá vendo? Tá vendo, velho? Você tá vendo? Beleza, pessoal? Vocês estão... Eu tô calmo. É porque a hora aqui com vocês passa rápido e eu não posso perder tempo com vocês, não. Isso não é bom não, cara. Tem que valorizar o tempo com vocês. O tempo com vocês é muito A aula curto. sua é excelente. Mas vamos lá. Naturalmente, como nós faríamos? Declararia uma variável aqui. Pode chamar essa variável aqui de número? Vou chamar de entrada. Entrada. Ela vai receber o que aqui? Como nós faríamos isso aqui? Recebe o que aqui? Vai receber vai receber um int, né? Exatamente. Porque eu quero o quê? Que o número seja inteiro, lá no meu exemplo, correto? E dentro desse int aqui, eu quero um input, beleza? Vou colocar uma mensagenzinha aqui. Digite um número inteiro. Beleza? Não sei se foi o que eu fiz. O que é que tá errado aí já? Pode falar alto. Não, é porque ali no número ali, eu achei que era, parece um N, mas não é não, porque ali em cima foi Ah, beleza, tranquilo. E aí o que é que nós faríamos aqui, gente? O que é que nós faríamos aqui? Um if, né? Então if entrada igual não é isso mesmo? É igual aqui no caso. Não é isso aqui que eu podia fazer? Vamos fazer um print aqui. Número 1. Tá? Beleza? E aí o que nós faremos aqui? Um elif, não é? Não é isso mesmo? Beleza? Opa, elif entrada igual 2. Não é isso mesmo, turma? Print
Número 2, é para escrever, né? Beleza? Eu quero apresentar para vocês hoje, então, uma estrutura diferente, tá? Que é a estrutura MEF, né? MEF. Ou pode chamar de MET mesmo, mas fica feio, né? MET, pô, velho, é sacanagem, né? Sabia que é desse aí, a quinta série é desse aí. É um programa, então mete um programa aí, enfim. Saúde. Math Case, tá? Não fazendo dancinha com Math, tá Math, né? Tranquilo. Gente, o que é o Math Case? Ele funciona para você escolher, mesma coisa como você faz aí com o if, elif, só que ele é uma estrutura mais idealizada para você utilizar condições com muitas variações, tá? Porque chega um ponto, preste atenção, eu acho bom vocês criar um comentário aí, porque eu estou falando, tá? Abre um comentário aí. A estrutura, o nome da estrutura, tá? O nome da estrutura é assim, ó, case. Meu Deus. Ctrl mais. Aqui, como é que dá um zoom aqui? Não dá um zoom. Math Case, tá? Essa estrutura aqui, ela tem calma aí, então vamos fazer explicar aqui comigo. Ela tem a mesma utilidade de ser uma estrutura condicional, tá? A grande diferença é que quando você tem muitas opções, muitas condições com muitas variações, é recomendável que você utilize o Math Case, tá? Outra opção muito boa para você utilizar o Math Case aqui também é quando você tem um menu. Lembra quando nós fazíamos o programa lá com o menu, que ele ficava ali interativo dentro do while? Então, nesse caso, o Math Case ele também é muito útil, tá? E é importante citar aqui que essa estrutura é nova no Python, tá? Ela vem no Python a partir da versão 3 do Python, então anterior a isso não existia, tá? Porque o Python ele trazia o if e o elif como substituto do que as outras linguagens de programação iriam chamar de Swift Case, tá? Em outras linguagens de programação, Swift Case, tá? Só que no Python, Math Case. Beleza? Então, ela tem a mesma utilidade, tá? Ela é uma estrutura condicional, só que ela é mais indicada, tá? Quando você tem condições com muitas variações, igual nesse caso que vocês fizeram aí, tá? A diferença aqui no caso de eu utilizar um if com o elif é só o meu controle, tá? Presta atenção aqui. Eu tenho a partir daqui, ó, uma variável, eu tenho uma instância de controle aqui, tá? O que eu vou dizer aqui para o Python? Falo, Python, escolhe para mim aqui essa variável aqui, ó, chamada de entrada, tá? Esse é o grande diferencial, tá? Essa instância de controle. Eu falo com o Python, seleciona esse aqui para mim. Ele vai selecionar, ele vai ficar com essa ocupação de memória ali no seu computador, tá? E aí, confere para mim, por favor, Python, se essa variável aí, entrada, caso ela seja 1, faz alguma coisa aqui para mim, ó. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos colocar um print. Beleza? Número 1. Vamos escrever, pronto, para falar que nós somos preguiçosos. Beleza? Caso for 2, imprime para mim número 2. Beleza? E assim por diante. É a mesma coisa.
ele tem um diferencial aqui, e aqui também estou trabalhando com eu estou trabalhando aqui com números inteiros, tá? Então quando eu estiver trabalhando com um número inteiro, eu posso simplesmente colocar um número aqui, tá? Mas eu posso trabalhar também com strings, tá? Posso fazer essas comparações aí, beleza? Reais, posso trabalhar com booleanos também, tá vendo? Tá bom? Número 3. Essa estrutura é boa a gente treinar ela, por quê? Porque ela tem uma estrutura de similaridade com o try-catch, tá? O try-catch ele é um controlador de erros, né? Na verdade, um controlador de exceções. Quando o nosso programa ele tem exceções, o programa não pode receber uma entrada inteira onde é um float, aí nós fazemos essas exceções, apesar que esse de exceção é mais simples de fazer do que com o try-catch. O try-catch ele tem essa mesma estrutura, tá? Quando nós formos estudar isso lá mais para frente, a gente já vai estar um pouco ambientado por ter trabalhado aqui com o math case, tá? Beleza? Fechou? Então assim, ele tem uma utilidade muito grande, tá? Professor, mas por que você está colocando a gente vai escrever tanto assim? Porque aí você já acostuma, já fica fixado, tá? Na cabeça aí com o que utiliza. Eu espero que vocês não estejam copiando e colando, porque vocês são bons programadores. Né, Pedro? Não, eu vou ser sério, eu não estou copiando tudo. Mas eu estou definindo, tipo, tese 1, print, número 1, reticências e assim. Você vai colocar os 10 no caso aí, né? Olha, agora eu estou fazendo aqui, ó. Agora eu estou fazendo, tá? E eu quero o numeral, tá? Quero ele escrito, tá? Não quero ele ordinal não, número não, tá? Ué, mas aí senão não fixa, ó. Tô fazendo já pra... Tô escrevendo para dar exemplo pra vocês, aí vem você com esperteza pra cima de mim, rapaz. Acha não, você não acha nada. Você tem razão de você achar, porque ninguém tá caçando nada. Não, mas eu não ia falar nada sobre Pedro, eu ia falar só sobre o... Ah, tá, então aí você pode achar sim. Eu achei mais um, porque o if e o ali... Ele tem um diferencial bacana. Não dou minha opinião mais também. Não, que isso, sua opinião é sempre bem-vinda. Você só tá errado porque eu tava perto de Pedro aí, mas não é mais. Oxi, eu que tô errado, tá perto dele. Ele é uma má influência. Ó, outro. E aí eu tenho, quando eu tiver, presta atenção, quando eu tiver uma opção que não é nenhuma das opções que eu quero, ou simplesmente uma opção inválida, tá? Eu coloco o case acompanhado do underscore aí, tá? Beleza? E imprima a minha mensagem, no caso. Número inválido. Pode falar. Não entendi? Hoje? Tá, só na aula você me lembra. Beleza? Então ele tem esse diferencial aqui, ó. Esse diferencial de a linguagem de programação, ele selecionar para mim. Olha, seleciona para mim, por favor, Python, essa variável aqui. Fica com ela selecionada.
Depois de ter selecionada, confere para mim o que ela é. Então aqui, gente, vamos simular uma situação aqui. Se nós quiséssemos trabalhar, por exemplo, aí, no Mathcase, onde cada uma dessas opções aí fosse uma função extensa do nosso programa, ou uma tela do nosso programa, nós conseguiríamos, tá? Bastava apenas que o Python não deixasse a nossa variável ali de entrada perder a seleção, tá? Então, esse diferencial é importante, tá? Que lá no caso do elif, eu faço a comparação utilizando a variável, tá? Então, eu utilizo a variável, faço a comparação. Aqui não, ele mantém essa variável selecionada, tá? No caso aqui, nós fazemos um programa com menu utilizando o Mathcase, bastaria nós fazer o quê? Antes do Mathcase, abrir ali o while, né? A estrutura de repetição do mineiro, o while, e manter o nosso programa aí dentro. Beleza? Fechou? Legal, né? Roda o programa de vocês aí. Já fizeram, vocês são pra frente, eu sei. Beleza? Então, quando é que eu vou utilizar os dois? Eu recomendo que você utilize o Mathcase quando você tiver muitas opções, fica mais organizado do que o if, elif, tá? Grandifica. A expressão que eu utilizei é que fica mais organizado, tá? Grande ele pode até ficar, mas o uso não é errado, tá? Utilizar o if, elif. Como programadores profissionais, vocês precisam conhecer essa estrutura, tá? Suponhamos que você vai avaliar um programa e esse programa vai avaliar um programa complicado, né? Vai avaliar um algoritmo que tem essa estrutura aqui, tá? Agora, no mínimo, o professor de vocês, eu posso dizer para vocês já sabem o que é, tá? Se não for utilizar, pelo menos saber o que é, vocês já sabem. Então, tá? esse Mathcase é basicamente um if elif, else. Mas tem que colocar um link, Um por um. Não, você pode colocar, né, com a barra, né, para simbolizar o gol. Mas eu quero, aqui é só para a gente fixar, tá? Só para a gente fixar. Beleza? Então, para a gente conhecer, vocês fizeram o outro programa que vocês fizeram foi como? Como foi, Maria? If, foi? Elif, depois else. Foi assim que vocês fizeram? Então fizeram if. Beleza. Hã? Só o if? Uai. E nesse caso aqui, ó? A opção inválida. O if Mas você tá erro, sabe o quê? não deu erro. Não deu? E coloca tal coisa, ou aí tal coisa, igual tal coisa. Eu coloquei só um. Ah, colocou com ou? Eu coloquei só um. Mas o seu Ai, porque Deus. você não colocou Que? diferente. Deus é bom. Amém. Você colocou só o print, aí colocou o print. Aí como está rodando aqui, você colocou está rodando o print, mas você não colocou o else, tinha que dar um número diferente, entendeu? Você colocou ou um número igual a 1, ou um número menor igual a mulher. Beleza? Não. Fechou aí? Seguinte. E agora? Já tô arrumando. Então, Seguinte. Vamos uma bagunça do você aí. Ah, vou dar uma explicar de câmera e cabelinho. Então eu tenho que colocar. Vocês vão fazer isso aqui agora, ó. Vai lá. Ah, funcionou. Eu fiz desse jeito. Você fala como? Com if elif? Não. Com Mathcase? Aquele primeiro lá, eu estava esperando terminar de atualizar aqui, você já mostrou, eu já fiz também. Tá certo? Não, beleza. Aí o que é esse lá? Ou mais, Case underscore, tá? para que usar ele. Exatamente. Exatamente. Só esse agora. Exatamente. Eu acho que assim, deixa mais organizado o código, tá? Deixa mais organizado. Amiga aí, Felipe, é muito forte, você tá doido. Eu discurso prático. O sofrimento, amigo. E assim, fora que ele é novo também na linguagem de programação, tá? É relevante. Suponhamos que você vai trabalhar numa empresa lá em que a empresa trabalha com Python a versão 2. Você não vai conseguir implementar o Mathcase lá no caso, tá? Muito difícil.
É difícil, mas não é impossível. Não é possível. Tem gente que trabalha, que gosta, que não atualiza de jeito nenhum. Você tá com a 3.12 já? Não atualizei não. Atualizei não. Peguei ela aqui pra testar. Continua Acho que vendo. deve estar muita coisa hoje. Tá? Não tem muita diferença não. O meu bugou, cadê isso? As diferenças gritantes, eles anunciam. Nunca dei desde a 3.12. É porque no caso, por exemplo, pra 3, na 3, por exemplo, eu coloquei isso aqui, porque não tinha, né? Foi uma porrada de coisa, né? Na 3. Mas quando tem uma diferença muito grande de uma versão para outra, aí eles fazem questão de anunciar. Beleza? Então faz aí para nós aí, esse algoritmo aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão desenvolver um programa que receba um número inteiro como entrada, que represente um dos dias da semana, e imprimir na tela o nome do dia. Um domingo, 2, segunda-feira, e até 7 lá no caso é sábado. Beleza? Passou disso aí, dia da semana não existe. Inválido. Estou indejado. Um momento. Beleza? Escreva um novo programa aí, tá? Dia da semana. Cara, meu Deu certo. bugou legal, meu bugou legal. Deu certo já? Já resolveu? Então, você é o cara. Você é o cara, tá Eu sou vendo? eficiente, Você, eu brinco em você. trabalho, mas eu não. Você é sem igual, você. Eu brinco em serviço, mas não. Nunca vi um cara igual você, não. Como é que pode, né, Se moço? você achar outra de mim, eu mato. O mundo não aguenta, não, né? Na verdade. Não dá não, só no, o mundo não aguenta 2 de mim não. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão desenvolver um programa aí, tá? Desenvolver outro programa. Faz isso não. Só que agora programa que receba um número inteiro como entrada. Só que aqui é o seguinte, que receba um número inteiro como entrada. Nesse caso aqui não precisa nem ser um número inteiro necessariamente, não. Receba um número como entrada. Vocês vão entender o porquê. Que represente um dos 7 dias da semana e imprima na tela se é dia útil ou não útil. Puta merda, falei. Tá? Aí eu também vou ficar de casa. E a dia Então, nesse caso aqui, de segunda a sexta, útil. Útil, tá? Tem alguém ligando no filo WhatsApp pra vocês aí, ó. Sábado e domingo, não útil, tá? Beleza? Fácil? Então beleza, tranquilo. E aí vocês vão fazer isso, utilizando o MEF aí, tá? Mas como é que não? Mas uma coisa que eu pensei, tá? Até aí dá pra usar o MEF. Mas os outros eu vou ter que usar. Como assim? Não entendi a pergunta. Ah, sim, dá sim, eu que sou maluca. Dá sim. Beleza, então. Mas a gente sabe. Então fechou então, beleza? Então vai receber um número aí, tá? Eita, que eu fiz merda. Vai receber um número aí. Vou colocar aqui, ó. Segunda a sexta, tá? Só que aqui vai ser o número, tá? Ou vocês podem colocar também, se a pessoa digitar o texto aqui, segunda, tá? Beleza? Não tem problema não. Se digitar segunda, colocar. Não, utilizando o MEF, que é isso, nós vamos utilizar aí, Não, o né? mesmo código que a gente fez esse negócio de semana, a gente só pode multiplicar? Eu não multipliquei isso. Ué, pode fazer. Só pra testar. Vocês fizeram o MEF, né? Case 1, Case 2, Case 3. Foi assim que fizeram? É. Pode ser. Vou deixar esse aí. Esse aí, como é uma coisa muito simples, vou deixar 5 minutos pra vocês fazerem, tá? Vai falar se é útil ou não. Se é dia útil ou não. Então você tem que
Não, vamos fazer mais simples. Kaique, observe. Pega esse livro aqui, ó. Seguinte, vamos lá. Leia. Como começava esse livro aí, ó. Ensina esse texto. Vamos fazer assim, gente, ó. Pra gente já aprender uma situação aqui que pode incorrer, tá? Em uma situação muito comum, beleza? Eu vou ter aqui a variável, tá? A variável chamada dia da semana. Dia, semana, beleza? Vai receber aqui o input. Quero que ela receba o input, tá? Não vou transformar em inteiro não, beleza? E vou escrever aqui, digite o número, né? Digite o dia da semana. Digite dia da semana, beleza? Vou colocar uma observação aqui, numeral, beleza? E aqui eu vou trabalhar o seguinte. Vou pedir para o Python, dá um F aí para mim, seleciona essa variável aqui chamada de dia da semana, tá? E com ela selecionada, faça para mim o seguinte: caso esse dia, como eu estou trabalhando aqui o input diretamente, automaticamente ele trata como um string, tá? Não transformei em inteiro, beleza? Por quê? Só para a gente ter um aprendizado aqui, tá? Situações em que vocês poderão utilizar isso aqui, tá? Então, caso essa string aqui ela seja 1, tá? Ou caso essa string ela seja 2 ou 1 não, né? 1 é domingo, né? Nós colocamos aqui, né? 2, 3 ou 4 ou 5 ou apenas, né? No caso 6 e 7 não vai, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta também vai. No caso 6 vai aqui. É isso mesmo? 2, segunda, terça, quarta, quinta e sextou. Fechou? Mas é porque nós estamos aprendendo, por isso que eu pedi o mesmo exemplo, achando que vocês fossem pensar, mas vocês Ctrl+C e Ctrl+V, sem dó. Você refez, né? Beleza, show de bola. Ele vai dizer para mim que isso aqui é um dia útil, tá? Case 1, né? Nesse caso aqui case foi 1 ou 7, correto? Ele vai dizer o que aqui? Print dia não útil. Se não, né? Underscore. Ele vai dizer aqui para mim que diabo de dia é esse. Beleza? Beleza? Não, ele dá pra brincar com bastante coisa aqui, tá? Dá pra brincar com bastante coisa. Case.
por isso que as aulas estão todas gravando. Ela vai permanecer no mesmo ambiente, Ana né? assiste, ela se sente confortável. E vai ser tão diferente, porque antigamente a gente era tão triste. Quem? A gente era tão triste antigamente. Vocês eram tristes? Aí agora tá mais animado. É porque eu tô aqui, velho. Vamos passar Isso é qual tipo de sono? Ué, olha, como eu falei, seu ódio me agonia. Falei mesmo. Isso não foi legal não, mas tá bom. Juliano falou coisa. Ficou parecendo aquele. Como é que é o nome do pai lá da Ravena? Trigon. Trigon. É o Trigon. Ainda bem que você pegou a referência, porque eu falei isso e ninguém nem tchum. Você foi o primeiro a pegar. Que bom, Douglas, saber que o senhor curte essas coisas de nerd. Essa é um pouco, né? DC, Não é sempre, famosa não. DC. Pra colocar dois só de uma coisa, fica até mais fácil. Ah, não, tá certo. É porque eu não tinha visto que você tinha colocado só input. É string? Ai! Ai! Olha, o que eu faço sem você? Se você desligar no computador, eu vou levantar e vou te dar um. Não foi não. Hoje não vai. Não pega não. Peraí. Eu já consegui. Não, a arte que eu queria fazer eu já fiz, agora quando eu descobri. Vai ser lindo. Hã? Vou tentar aqui. Não tem. Não. Ai, que legal. Deu uma melhorada aí? Agora, ó. Show! Agora dá pra enxergar, ó. Show, então. Ai, nossa, passando rápido, velho. As aulas de educação são Ah, nós vamos assim. É sempre passar As aulas rápido. são excelentes. E a Vocês são- informação é eterna. As aulas das são eternas. Mas não é gravando a aula. Não, pior que, tipo assim, ele atrasa. Só para continuar aqui, ó. Gravando de novo. Agora tá. Vamos pegar uma outra variável aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pra vocês. Mesma coisa aqui, tá? Dia, semana, tá. Só que agora aqui nós vamos fazer com int, tá? Com o quê? Com int. Ia fazer na maneira Ei, Beleza? Ctrl+C, Ctrl+V. É só porque vocês Que vergonha. gostam, Nós tá? usamos primeiro, não tá vindo. Vocês usaram primeiro, então, hã? Eu já tinha feito com Com int? Ele não deu ele não na hora de você colocar com as aspas? O meu String. String, é. Aqui, ó. Deu aqui não? Fiz outro jeito. Ah, pois é. Pois é, mas aqui é o seguinte, só para vocês aprenderem uma outra situação, um pouco mais complexa. Pronto, fechou. Mesma coisa, tá? Nós vamos fazer aqui. Escolhe para mim, por favor, o Python. O nome da minha variável aqui é de semana. Vou chamá-la assim porque vocês vão entender o porquê. Já ia começar com você. Não é dessa vez, não. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Além de eu trabalhar com ele, se vocês quiserem comentar, fazer um comentário aqui, tá? Vai ser interessante. Eu posso trabalhar com variáveis de escopo dentro dele, tá? E ainda utilizar o if dentro do math. Que é isso? E aí, Gostei.
Além de eu trabalhar com o FCase, eu tenho a opção de trabalhar dentro dele, tá? Com variáveis de escopo. O que é uma variável de escopo? Uma variável que ela tem utilidade apenas naquele espaço recomendado. Como nós fazemos com while, ou como nós fazemos com funções, tá? Nós vamos entender isso a partir da próxima aula. Depois da próxima aula, eu espero que vocês gostem muito. E nós vamos utilizar aí. Vocês vão gostar bastante, então vamos trabalhar, vamos passar uma coisa que vocês nem gostam muito, de slide. Cestinha, na sexta ainda, que lindo. Vou checar a caneta. Tá, então, além de Você achava que era trabalhar aqui? com numerais, então, eu tava com if e eu já trabalhava Cara, isso é bom e ao mesmo tempo. falar assim. Você quer que eu tenha que Dá para trabalhar, dá pra tra... Inclusive quando vocês forem utilizar programas que fiquem com loop, né? Com while, como tem um programa ativo, é recomendável utilizar um FCase no lugar do if, elif, else, tá? Vamos fazer assim então, turma, ó. Vou fazer, case, vou declarar uma variável D aqui dentro, tá? Caso essa variável D, mesma coisa, tá? O mesmo exemplo ali agora com números inteiros, utilizando variável de escopo, tá? E vou dizer assim, caso D, if D maior do que 1 and D menor do que 7, dia útil. Beleza? Legal, né? Case de if Agora é programação profissional. igual, vou fazer assim, igual a 1, tá? Or de igual não, né? Igual não, né? Porque tá recebendo, né? Igual de igual 7 dia não útil. Beleza? E aí mesma coisa, tá? Aproveite a vida, ela Vocês estavam comigo, são os dias mais tristes pra mim. Isso seria legal. digite. Mate desse. KZDF. Caso dele. Poderia chamar de outra variável, né? Poderia chamar de outra variável. Tá? Então vocês vão comentar aí, viu? Façam um comentário aí, Façam um comentário aí que vocês explicando, tá? O uso, tá? Do mathcase com if dentro e com variável de escopo, tá? Então eu estou utilizando duas condicionais, tá? Duas condicionais, o if e o próprio mathcase, e ainda estou declarando uma variável de escopo, tá? Nesse caso nosso aqui é a variável D. Dia na última. Vamos colocar aí. Por que dia de útil, Cara, o domingo, ele é entendido. Já o sábado, eu pareço um escravo. Então eu prefiro a semana. Você guerreiro. Então, além disso, turma, além disso, vocês vão comentar aqui mais uma vez, tá? É porque eu não tava dando carinho. Parece que tem que aqui. Mas eu vejo, eu vou Pode falar umas coisas. Eu falei alguma Você coisa? pode falar uma coisa brincando pela uma. Não foi Eva. Eu falei alguma Ele não coisa? está aqui. Eu não ousaria falar
Já falou. Eu vou fazer subir. Não ouvi nada. É melhor pra minha. Beleza, turma? Vamos lá? Tô esperando. Vamos lá? Além disso, eu posso fazer aqui, ó. Putz no ano. Putz no ano. Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tem uma variável aqui chamada de lista. Isso é um comentário? Não, vocês vão comentar no caso. Eu consigo também trabalhar com listas aqui dentro, tá? Posso checar, por exemplo, aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Escolha para mim lista. E posso fazer o seguinte. Case lista vazia. Tá? Então você consegue fazer o controle da lista, tá? Então, case, suponhamos que você queira identificar os valores que você tem dentro da lista, né? Se fosse no caso dias da semana úteis, tá? Seria 1, 2, 3, 4, 1 não, né? 1 é domingo no caso, nossa contagem aqui, né? 2, 3, 4, 5 e 6, né? Você vai dizer que vou dar um print aqui. A lista vai de 1 a 6, né? Segunda a sexta, só para esse nosso exemplo aqui, tá? Beleza? Nós trabalhamos com dia. E sempre a gente vai colocar um false case, né? Caso não tenha nada, né? Ô meu pai. Nada bem. Eu sou meio dramático. Então aqui para vocês testarem aqui, ó. Presta atenção, turma. Para vocês testarem aí. E as três situações aí, elas serem verdade. Aqui no caso de lista vazia, ele vai parar aqui, tá? Quando ele para aqui, turma, ó, essa aqui é outra diferença, tá? Quando ele para aqui, automaticamente ele não passa nos outros cases, tá? Nos outros cases. Ele já passou aqui, ele conferiu que é verdade, conferiu que essa aqui é verdade, ele vai direto para o final da instrução. Beleza? Passou por aqui, não é, passou por aqui vai para o final da instrução, né? O final da instrução aqui, no caso, se eu tivesse outra parte aqui de código aqui, alguma outra coisa aqui, ó, ele continuaria o nosso programa no caso, tá? Não foi um, outro, só aí que ele vai olhar aqui se é outro caso, tá? Se é um caso inválido, beleza? Só para a gente ter essa imersão no conteúdo aí, tá? E aí para vocês colocarem as três condições como verdade aí, tá? Você vai colocar primeiro vazia, ela vai parar aqui. Você vai colocar igual ele está pedindo lá, né? No caso começa de 2, né? 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai passar aqui, tá? Se você colocar aqui 1 e 7, ele vai parar aqui, beleza? Só para a gente manipular essa lista aí e fazer as três condições aí do nosso math case ser verdade, tá bom? Dá para a gente fazer mais um algoritmo aqui rapidinho? Como é que é? Vocês? Bora? Tô calmíssimo. Vocês vão checar aí para mim, por favor, se um número digitado pelo usuário é par. Ó,
ou Quanto que você fez? ímpar. Beleza? Hã? Putz! Meu Deus, para. Não, tem que ir aqui. O que foi isso? Putz, mano. Mas você nem precisa roubar com você. Ele começou, enche. Beleza? Só fazer pra mim agora aí um programa aí, tá? Vai conferir se o número ditado pelo usuário é par ou se ele é ímpar. De novo. E vai ter que ter uma. Utilizando o mathcase. Seria a mesma coisa do if, né? Hã? Seria a mesma coisa quando a gente fez aquele if, né? Isso, mesma coisa. Só que agora vocês vão utilizar o mathcase. E vou até fazer a chamada aqui. Acabou, vazou, hein? Ó, Tá bom. Voltamos ao sexto, voltamos. O quê? você gosta, né? Ele falou uma tal, aí ele falou uma tal, aí na classe já vai que José ia passar, perguntava, vai estudar medicina, mas vai Tem atividade pra amanhã, tem pra sexta. E quem falou? Não, ele disse assim que ele veio pra fazer aqui na sala. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Vamos fazer aqui. O nome da minha variável aqui, vou chamar par Tá bom, cara. ou ímpar, né? Ímpar não, né? Aí ficou feio, né? Recebe o inteiro. Isso é uma leitura, tá? Digite um número inteiro. E o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos fazer um math aqui, tá? Então o Python escolhe para mim, por favor, seleciona para mim, por favor, a variável para o ímpar. Com ela selecionada, confere para mim, por favor, case, vamos trabalhar assim, ó, case int if Mas eu também sou imbecil. para o ímpar, Eu coloquei o trem. módulo, né? 2 Por que módulo? É isso que tava faltando aqui? para o ímpar, né? É isso que tava faltando aqui? Nossa. Não é isso mesmo? Era só isso. Entendeu? Tava faltando isso, meu Deus. O resto da divisão, né? Não sobra nada. Beleza? Ah, meu Deus. Saúde. Ai. Saúde pela Pronto. terceira vez. Não, agora foi. Vou fazer o inverso aqui também, né? Para o ímpar. Modo da divisão. Nesse caso aqui eu vou fazer que é diferente. Diferente de 0. Fazer aqui o número. O número é ímpar. Não, ué. Módulo de 2. Aí fatorial. Não, diferente, só. Aqui, ó. Ah, tá. Ó. Isso. Então tá bom, que você já entendeu. Deus que pode. Sei lá. Não tem nem difícil uma situação aqui, né? Mas. Qual situação caberia aqui, né? Difícil imaginar, né? Apenas. Beleza? Então aí nós temos algumas situações aqui que a gente já incorre o uso do mathcase, tá? Mais uma vez, a gente está aprendendo ele aqui porque ele tem uma similaridade muito grande com o try-catch, tá? Nós vamos utilizar isso um pouco mais lá na frente, e também porque, dada uma circunstância em que você se encontra com o mathcase
em um programa, em uma empresa, em um código da internet, você já sabe com o que você está lidando, tá bom? É uma estrutura condicional, tá? Onde eu posso ter N condicionais aí, tá? E fazendo esse controle através de um seletor aí, né? Eu tenho ali uma instanciação ali, o Python ele vai manter selecionado essa variável e fazendo as comparações conforme eu vou comparando. Caso não for uma coisa, caso não for outra, caso não for outra, caso não for outra, ó, não é nenhuma dessas aí não, tá? Então, isso leva a gente para um outro nível, né? Por quê? Porque agora vocês têm um conhecimento um pouco maior em relação à estrutura condicional, tá? Posso usar uma, posso usar outra. Mesma coisa em relação à estrutura de repetição. Vocês conhecem mais de uma, tá? Pode utilizar uma, pode utilizar outra, beleza? Então, isso coloca vocês em um outro nível, tá? Manter programa ativo, fazer as situações aí comuns de programação um pouco mais profissional, tá bom? E aí na próxima aula eu peço que vocês não faltem, tá? Sextou. Professor, precisarei faltar. Apaguei aqui, né? Civirol, tá? Nós vamos começar o estudo de funções, tá? Uso de funções. E aí vocês vão ver, nós já iremos partir para um outro nível de programação, tá? Programação profissional mesmo, tá? Porque programação profissional tem funções. Dificilmente você vai pegar um código que não tem funções, tá? Utilizando o def, exatamente. Aí nós vamos passar por algumas circunstâncias aqui, algumas situações, irei fazer. E vocês, já começaremos isso na próxima aula, tá? Então teremos inclusive uma aula um pouco mais teórica, mas pra gente aprender e depois praticar, beleza? Deixa eu fazer a chamada aqui.